Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez reunidos, eu e a Mirtes, nosso programa querido de toda sexta-feira. Querido da parte nossa, espero que seja de você, né? É verdade. Tomara a Deus que sim. O tema de hoje é um tema bem atual, bem crítico, né? Bem discutido. Armagedon, Apocalipse, final do mundo, final dos tempos, transição planetária. Está todo mundo comentando. Vamos ver um pouquinho disso daí, né? O que a gente vai tratar disso aí, tentar explicar isso dentro de uma visão mais realista, de uma visão mais moderna, de uma visão espírita, né? Dentro da visão espírita, vamos tentar transportar isso para vocês e retirar, se for possível, né? E a nossa intenção é esses pânicos, essas fobias que estão sendo colocadas no meio da população e até o porquê desses motivos. Então, espero que a gente atinja esse objetivo na nossa mensagem de hoje. Mirtes, pode começar. Vamos lá. Armagedon, Apocalipse, transição planetária. O que significa Armagedon? O termo Armagedon é uma palavra de origem hebraica que significa montanha de Megido. É uma referência a uma região montanhosa localizada no norte de Israel, onde, segundo a tradição bíblica, ocorrerá uma grande batalha final entre o bem e o mal. Vamos entender. Como funciona esse Armagedon? De acordo com a visão bíblica, o Armagedon será o palco de uma batalha apocalíptica entre as forças do bem, lideradas por Deus, e as forças do mal, lideradas pelo anticristo. Essa batalha marcará o fim dos tempos e resultará na vitória final do bem e do mal. Como fazer e praticar o Armagedon? O Armagedon não é algo que possa ser feito ou praticado, pois é considerado um evento futuro e sobrenatural. Segundo a crença cristã, cabe aos indivíduos se prepararem espiritualmente para esse momento, buscando uma vida de retidão e seguindo os ensinamentos de Deus. Apocalipse na visão espírita. Vamos lá. O quadro do fim dos tempos, descrito no Apocalipse bíblico, é evidentemente alegórico, como a maior parte dos que Jesus apresentava. As imagens que contém são pela sua energia de natureza a impressionar as inteligências ainda subdesenvolvidas. Para atingir essas imaginações pouco sutis, seria necessário pinturas vigorosas, com cores fortes. Jesus dirigiu-se sobretudo ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreenderem as abstrações metafísicas e de aprenderem a delicadeza das formas. Para chegar ao coração, era essencial falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos pelo vigor da linguagem, como consequência natural dessa disposição de espírito. O poder supremo poderia, segundo a crença de então, se manifestar apenas por coisas extraordinárias, sobrenaturais. Quanto mais elas eram impossíveis, melhor eram aceitas como prováveis. Tá a explicação aí. Muito bem. Então, antes de continuar aí, a gente tem que reenfatizar que, de acordo com a cultura das pessoas daquela época, esse tipo de linguagem era necessário. Exagerado, né? Dantesco, sobrenatural. Então, hoje em dia a gente sabe que isso aí é bastante discutível em todas as igrejas ainda, né? Isso não pode ser levado ao pé da letra. Bom, da forma como foi escrito, né? Ao pé da letra, exatamente tudo aquilo. Mas vamos lá. Até porque o Armagedon é um lugar, né? E hoje nós sabemos que o Armagedon a que se referia é a Terra. Não. Porque o mundo naquela época, a visão das pessoas era pequeno, não se conheciam outros países como a gente conhece o globo terrestre totalmente. Então eles tinham uma interpretação de mundo muito restrita, né? Muito menor. Então vamos lá. É de se notar para os antigos, os temores de terra e o obscurecimento do sol, os acessórios obrigatórios de todos os eventos e de todos os presságios sinistros. Era normal, né?
tremor de terra, né, terremotos, etc. E tal, era coisa que existia naquela época. Eles soltavam e informavam dessa forma mesmo, né? Enquanto na morte de Jesus, né, de César, em inúmeras circunstâncias da história do paganismo, se esses fenômenos fossem produzidos tão frequentemente como são relatados, parece impossível que os homens não tivessem conservado a memória deles pela tradição. Aqui se adjuntam as estrelas que caem do céu, como para testemunhar às gerações futuras mais esclarecidas, que se trata apenas de uma ficção, visto que se sabe agora que as estrelas não podem cair. As estrelas não caem, graças a Deus, né? Se você caísse, meu Deus do céu, não deu nada, né? Bom, ainda dentro da explicação de Allan Kardec, no livro A Gênese, que trata particularmente de chamar o fim do mundo, né? No item 56. No entanto, sob essas alegorias se ocultam grandes verdades. São verdades. Primeiro, o anúncio das calamidades de todos os gêneros que atingirão a humanidade e a dizimarão. Calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal. A fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as retrógradas. Em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restabelecido em sua pureza primitiva. O Evangelho original, tá? Restabelecido. Depois, o reino do bem, que será o da paz e da fraternidade universal. Será do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Esse será verdadeiramente o reino de Jesus, o que ele presidirá o seu estabelecimento e os homens viverão sob a égide de sua lei. Reino da felicidade. O que ele diz, após os dias de aflição, virão os dias de alegria. E tudo isso vai acontecer. Isso é o que realmente vai de fato acontecer. Ou seja, a universalização do cristianismo, a volta do cristianismo primitivo, que ele foi distorcido pelas igrejas ao passar dos séculos, né, Meta? A gente sabe que isso aí foi distorcido. A volta do cristianismo primitivo, que trata da reencarnação, que é uma temática que existe em todo o Evangelho do Cristo antigo, foi retirada por questões motivos da igreja, que a gente sabe muito bem. Não vamos discutir isso hoje aqui. No item 57, trata-se do seguinte: quando se cumprirão as suas coisas? Ninguém sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Ou seja, nem ele. Mas quando o momento vier, os homens serão advertidos por indícios precursores. Esses indícios não estarão nem no Sol, nem nas estrelas, mas no estado social e dos fenômenos mais morais que físicos, e que se podem, em parte, deduzir de suas alusões. Então, a Gênese, Allan Kardec. O Apocalipse. Deixa eu falar isso aqui. Pode ser. Pode. Você fala aquilo lá na frente, né? Tá bom. Então, através de nefastos sistemas midiáticos, propagam mentiras, impulsionam o ódio entre os homens e mulheres, lavando o cérebro das criaturas mais frágeis e idiotizando-os por completo, fazendo-os defender leis jihadistas e acreditarem que tal fazem parte da lei natural do progresso do mundo. Não é verdade. Todo aquele que não aceita essa premissa é porque é um malvado e um fóbico e desarrinho que os odeia sem medida. Então, recentemente, lançaram mão desencadearam uma terceira guerra mundial na Síria. Diante da tentativa frustrada, graças à atuação dos espíritos de luz e de irmãos extraplanetários que vêm interceptando seus planos e para que não hajam sem limites. Agem também através da manipulação biológica perversa, buscando desenvolver vírus e bactérias com o propósito de causar surtos e pandemias, que além de provocar números elevados de óbitos, causam medo coletivo, aumentando em massa a emanação nefrítica. Só para fechar essa parte aqui, antes de passar para você, né, o que a história é o seguinte: vai acontecer o fim do mundo? O mundo vai acabar? Vai. O mundo vai continuar normal. Porque se o mundo acabasse, Jesus seria um mentiroso. Jesus nunca mentiu. Né? Os mansos e humildes herdarão a terra. Ué, mas a terra não vai acabar? Não foi ele entrou em contradição? Não. Jesus nunca mentiu. Nunca entrou em contradição. Jesus era uma sabedoria assim que a gente não tem condições de avaliar.
A inteligência do Cristo é algo assim que o ser humano não consegue avaliar. Como é que ele promete uma terra para os mansos e justos e vai destruir essa terra? O que vai acontecer é a destruição do mundo velho, dos valores morais errados, né? Dos caminhos que a Terra seguiu até o presente momento e está sofrendo por causa disso daí. Isso vai acabar. O que vai acontecer? Virá um mundo novo, um mundo de regeneração. Agora você fala. Diante da fragilidade do ser humano, por estar submetido ao véu do esquecimento, torna-se presa fácil para serem dominados através do medo e do sofrimento. Sentimentos esses que produzem uma energia de plasma negativo, atuando como uma verdadeira adrenalina, é exalada pelo campo energético humano e, ao ser canalizada, vai diretamente para os locais onde se amotinam as forças escuras que precisam desse alimento para sobreviverem nos confins da galáxia. Vamos entender: os trevosos, os manipuladores, que se alimentam do medo, do terror e da fragilidade do ser humano e da falta de conhecimento, né, desses espíritos que aqui se encontram. Os desencarnes coletivos e também no meio político, que já começaram e ocorrerão progressivamente, faz-se necessário, pois é chegado o momento de separar os bodes das ovelhas. O universo, que é a casa do Pai, abriga mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nela encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Transição planetária. É chegado os tempos, meus irmãos e minhas irmãs, em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir o progresso, que estão nos desígnios de Deus, na qual se fará com muita luta para atingir a maturidade, com abalos e discussões, a fim de que chamem a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, verão a beleza e a santidade moral no teatro da vida, passando o olhar para si mesmo artisticamente e fazendo o melhor manejo da sua vida, objetivando o progresso. Haja vista que um falso movimento lhe dará dor, desconforto e o sofrimento se repetem para que a alma possa desgotar-se daqueles movimentos e voltar a observar as leis naturais a que estamos inseridos, pois ao tentarmos fugir delas, das leis divinas, perdemos a velocidade da marcha, a qual nos chamará a atenção para a centralidade. Quer dizer, o ser humano ele se desviou do caminho de Deus e ele está pagando esse preço. Sim. Vamos dizer, ele pegou o caminho errado. Agora, ele vai ter que voltar de alguma forma para esse caminho de retidão. Para que isso aconteça, há necessidade de toda essa mudança, né? De todos esses acontecimentos para o bem da própria humanidade, que só ganhará evoluindo com isso. E pior que culpa de Deus, né? Não, a culpa é tudo de Deus, né? Por que Deus não vê isso, essas guerras? Que Deus não tem nada com isso. Quem fez a guerra fomos nós. É a maldade do ser humano. Não, nós fizemos Sim. a maldade Sim. devido à nossa ignorância espiritual. Sim. E fizemos guerra, criamos o ódio, a disputa, o materialismo. Exatamente. Aí vem culpa de Deus. Deus não olha o que Deus mais tem feito é olhar para a gente. É nós que não queremos o olhar divino. Não estamos aceitando, né? Uhum. Vamos lá então. Continuando. Momento chegado para a preparação do reino do amor. Momento que é chegado no tempo divino perfeito, quando a energia do planeta se levará a frequência mais elevada para desencadear o evento. Evento esse que corresponderá a uma explosão de energia de amor divino na Terra, tal qual a energia de uma bomba atômica de alta megatonagem, com a energia do Cristo, no momento da fecundação do óvulo, no vento de Maria. Momento esse que será singular,
especial, né? Somos energia, tudo é energia. O universo é constituído de átomos e nós também. Portanto, somos parte do universo e o universo está em nós. Somos interligados. Alimentamos a nossa alma com pensamentos, sentimentos edificantes que nos iluminam. Nutramos os nossos corpos com alimentos saudáveis. Façamos o bom uso dos meios de comunicação para divulgar a verdade, propagar o bem e também as revelações, permitindo ao homem dissipar as trevas. O que vai acontecer na transição planetária? Nosso planeta já está em processo de regeneração. Vão ocorrer mudanças nos aspectos físicos e espirituais, no processo de desencarnação e reencarnação. E o nosso planeta terá uma nova cara entre 2057 e 2060, após a transição que está acontecendo, como já havia anunciado o médium Francisco Cândido Xavier. Então, nós sabemos que essa transição planetária, ela vai trazer para os nossos corpos físicos e para os espíritos alguns sintomas ou algumas sensações. Aqueles que são mais sensíveis possivelmente vão ser mais afetados, vamos dizer assim. Então, quais são esses sintomas da transição planetária? Esses sintomas físicos que nós podemos estar sentindo sem saber por quê. A gente fala, nossa, mas hoje eu estou com tanta dor de cabeça. É um dos sintomas. Zumbido nos ouvidos é outro sintoma. Gripes e resfriados. Olha aí, outro sintoma. Dor nas articulações. Dores nas costas, principalmente nos ombros. Dor no quadril. Cansaço e fraqueza sem motivos. Muito sono ou insônia. Conjunto de sintomas, né? Sintomas. Vamos lá. Bom, a mudança começa em cada um de nós. Como contribuir para a transição planetária? Cabe a cada um de nós iniciar a mudança em que queremos ver no mundo. Não é preciso realizar grandes feitos ou protagonizar mudanças virtuosas. Basta apenas que sigamos a recomendação do Cristo e sejamos portadores do amor e da paz. O que é a quinta dimensão espiritual? Né? No Espiritismo, a quinta dimensão é vista como um estado de consciência elevado, onde é possível acessar planos espirituais superiores a se conectar com entidades espirituais. Acredite-se que a prática da caridade, da mediunidade e do autoconhecimento são caminhos para alcançar essa dimensão. Vamos esclarecer aqui um pouquinho, né? Vamos. A questão da dimensão. Nós vivemos num mundo de 4 dimensões, né? Comprimento, largura, profundidade e o tempo, que é considerado a quarta. Existem algumas discussões com relação a isso daí, mas ainda se admite que o nosso mundo ele tenha 4 dimensões, né? Se tem essa premissa aí. Agora, a quinta dimensão seria a passagem do corpo físico, né? Da morte do corpo físico para um estado espiritual. É um estado, é uma situação energética distinta. A gente chama de quinta dimensão. Na verdade, a gente não tem essa certeza. O que realmente tem na quinta dimensão, né? Na sexta, os cientistas falam que tem hoje. Hoje eles estão diminuindo. Diz que tem muita dimensão, que tem algumas que são iguais a outra. Mas isso é provável matematicamente, através de fórmula. Não foi provado ainda de fato. Então tem um sentido aí, digamos assim... Não foi esclarecido ainda. Não está totalmente esclarecido, né? Então, nesse processo todo, para finalizar, né, vamos concluir aqui. Vamos comentar o seguinte aqui nesse processo, vamos lá. A transição planetária, ela se inicia lá no advento, um pouco antes do Espiritismo, ainda é reforçada com o Espiritismo. O homem entra numa nova era, que é chamada a era industrial, depois veio o século XX, que foi o século da ciência. Então, a partir desse momento, já começa um processo de mudança do nosso planeta. Vai terminar quando? Bom,
teoricamente, em princípio, 2057. E o Cristo veio e pediu uma dilatação de 50 anos de prazo, né? Prazo maior, para dar à Terra, caso não tivesse uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, um armamento nuclear que seria praticamente o fim do nosso planeta. Então, ele pediu essa moratória. Esse processo é lento, graças a Deus não aconteceu, tem guerra aqui e ali, mas nada de guerra mundial. Então, essa é um processo lento e gradual. Não é coisa assim, a partir da data tal, desliga tudo e tem uma nova era. Não existe. Não. Esse processo ele é lento, ele é devagarzinho, ele vai mudando aos poucos, né? Então, o que é importante que a gente tenha nesse momento, né, Luiz, é ter consciência que são momentos extremamente difíceis. Já passamos um monte de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, momentos dificílimos nesse momento de transição, de calamidades, de terremotos, de mortes coletivas, um monte de coisas horríveis que a gente está vivenciando. Que é chamado mal necessário. Mal necessário. Né? E segundo o nosso querido amigo Divaldo, os próximos 3 anos serão momentos bem mais difíceis ainda. Exatamente. Mas acalme-se, porque depois vai ficar mais tranquilo. Ah, sim. Disseram isso, viu? Poxa, tá demais, já estava sofrimento, não estava fácil. Então vai ficar mais tranquilo, mas continuaremos em processo de mudança. Mudança. Nós estamos mudando. A mudança tem que acontecer de alguma forma. Exatamente. Essa mudança tem que acontecer de alguma forma. Então, ela é gradual, é gradativa. Então, não vai ser uma coisa estanque. E o que é importante que a gente alimente aqui é fé, esperança, é amor no Cristo, amor na paz, né? na caridade, na aceitação das pessoas, não tratar as pessoas com tanta indiferença, amar mais o seu próximo, né? Seguir os 2 principais mandamentos que o Cristo deixou. Quando chegaram para Cristo, falaram assim, mestre, mas 10 mandamentos é muito, não estou dando conta. É difícil, não tem problema, meu filho, segue só 2. 2 melhorou, né? Sim. Amai a Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento. E o segundo, que tem a ver com o primeiro. Amai ao teu próximo, assim como eu vos amei. Tá? É o amor do Cristo. Não é como você ama, pelo seu amor, é o amor dele. Quando nós seguimos esses 2 mandamentos, os demais serão desnecessários. Porque eu não vou roubar. Sim. Né? Eu não vou cometer adultério. Não vou roubar. Porque quem ama é incapaz de cometer esse quem ato. Ama o seu próximo. Exatamente. Um amor profundo. Não vou roubar a mulher do próximo. Vai respeitar. Vai respeitar. Por quê? Porque existe amor. Existe. Mesmo que você goste dela, se ela é bonita, você não vai deixar ela lá. Né? Não vai matar. Não vai matar. Não vai roubar. Quem ama não faz isso. Né? Não vai brigar. Exatamente. Não vai colocar o seu colega no ambiente de trabalho numa situação delicada, não vai colocar ele em situações difíceis para ele sair prejudicado e você sair bem nessa história. Né? Não vai ficar acumulando riquezas materiais que não vai levar isso mesmo, não adianta. Exatamente. Né? Você vai embora com a roupa do corpo. Né? Não leva nada. Essa que é a realidade. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que o importante é que a gente tenha discernimento para entender a importância desse momento e lembrar que nós estamos num momento especial aqui na Terra como espíritos escolhidos e que escolhemos estar nessa condição e nesse momento que muitos gostariam de estar participando. Existem vários espíritos que gostariam de estar nesse momento, num momento de mudança, de engrandecimento. Então tudo que vai acontecer é para a evolução do próprio espírito e da própria humanidade. Que a gente aprenda a aceitar, sem medo, sem desespero, que a gente mantenha o equilíbrio, que a gente não perca a nossa fé em Deus, que a gente se mantenha em paz e na harmonia. Isso é o mínimo que se pode esperar de uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, principalmente porque nós somos eternos. A vida continua, nós não morremos, nós sabemos disso. Então, por que o medo
das situações. Por quê? As pessoas colocam o pavor, né, para as pessoas e elas ficam desesperadas, enlouquecem. Tem pessoas que enlouquecem, não têm capacidade e discernimento para lidar com essa situação, né? Então, é o mínimo que se espera. Vamos concluir aí mais alguma coisa, Otávio? Eu acho que podemos falar alguma coisa, vamos ver aqui. A Era do Amor, né? Quer falar sobre isso? Mesmo? Vamos falar um pouquinho, né? Tá. A gente vai falar um pouquinho essa Era de Amor após essa transição planetária, né? Porque a Bíblia fala sobre a espiritualidade. A espiritualidade produz e é o ato público, é o jeito como expressamos na vida as palavras, os pensamentos, os atos e as omissões. O chamado de Deus para a comunhão e para a missão. Ser e fazer discípulos, fazer pessoas discípulas de Jesus, é ajudá-las a configurar sua vida com a vida dele. Armagedon, o que vem a ser o Armagedon, que nós falamos que é o próprio planeta Terra, vem a ser uma guerra espiritual do bem contra o mal. Apocalipse vem a ser o fim de uma era de trevas com a limpeza planetária. E essa transição planetária é uma mudança de comportamento da própria humanidade. Quando nós falamos que o planeta vai melhorar, a mudança tem que começar em cada um de nós, como nós já colocamos. Não adianta sentar e esperar a mudança do planeta, né? Porque nada vai mudar se você não mudar. É essa a questão, não? Então, a Era do Amor, né? A regeneração é a Era do Amor e da luz no planeta Terra. Esse é um exemplo que a gente colocou aqui para vocês, para facilitar a compreensão de vocês. Exatamente. Bom, alguém vai ficar perguntando, poxa, o joio vai ser separado do trigo, vai. Que haverá um momento que certos espíritos não poderão mais reencarnar aqui, porque vai ser uma era de amor, de regeneração. O amor vai preponderar sobre o mal, vai ter o mal muito pouco. Então serão pessoas voltadas para o amor. E essas pessoas que ainda têm essas práticas de ódio, de falta de caridade, de desamor, não poderão mais ficar entre as pessoas do bem, porque atrapalha o desenvolvimento. Acaba contaminando, né? Atrapalha o desenvolvimento. Você sabe que uma maçã podre na caixa estraga o resto. Estraga a caixa inteira. Estraga a caixa inteira. Então, o que vai acontecer com essas pessoas que não poderão estar aqui? Nós vamos limpar essa caixa de maçã. Vamos limpar. Vai para um outro planeta, tá? Numa condição inferior ao da Terra, nesse momento, que é o que aconteceu, né, quando muitos vieram de Capela, que é um mundo também que estaria mais ou menos na situação da Terra, até um pouco mais desenvolvido, mesmo período, né? Um pouquinho mais desenvolvido, segundo dizem. E aquele pessoal que estava lá, que estava atrapalhando, o Cristo falou, não, agora chega, vai para a Terra. Aí viemos para a Terra. Nós somos de lá, uma boa parte. Com certeza. Não foi coisa boa, não. E os que estão aqui, insistindo em errar, Deus é maravilhoso, manda ponto para o outro mundo. Aí ele dá uma nova oportunidade para recomeçar. Vai voltar tudo de novo, vai voltar lá para a Idade das Cavernas, né? Vai aprender a fazer o fogo, né? Vai esquecer toda a maldade, começar do zero. Inventar roda, né? Vai ter que aprender a plantar, né? Deixar de ser nômade, como era o homem das cavernas, vai morrer com pouca idade de doença, não vai ter remédio, não vai ter ciência. Vai ter que desenvolver ciência, conhecimento, né? Porque a lei do trabalho e a lei do progresso são de mão dadas. Tá? Então vai tudo, esse povo vai para lá. Então, portanto... Fazer uma reflexão aqui, né, para vocês. Faz aí, Tavinho, pode fazer. Vamos lá, vamos deixar algumas frases ditas por alguns seres maravilhosos que passaram aqui. Alguns deles são pré-crísticos, como Buda, Sócrates, né? A gente sabe disso aí, Platão, né? Então, por exemplo, vamos lá. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar até compreenderem que ser é mais importante do que ter. Olha aí. Buda, há quanto tempo? Nossa, 536 a 400 antes de Cristo. Antes de Cristo. Pensem vocês. Tá? Sabedoria, né? Vamos lá. Estou convencido que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Olha que lindo. Quem falou isso? Sócrates.
469 antes de Cristo. Foram mandados para a terra para preparar a terra. Olha isso. Outro. Quer falar nisso? Ó tu, moço, ou jovem, que te julgas abandonado pelos deuses, saiba que, se te tornares pior, irás ter com as piores almas, ou se melhor, irás se juntar às melhores almas, e em toda a sucessão da vida e morte farás e sofrerás o que um igual pode merecidamente sofrer nas mãos de iguais. Quer dizer, se nós formos ruins, vamos pagar ou sofrer na mão daqueles que são iguais a nós. Exatamente. É o que a gente colocou. Esta é a justiça dos céus. Platão, 427 anos antes de Cristo. Ou seja, morreu, você vai junto com seus parceiros. Exatamente. Aqueles iguais a você. Se você é bom, vai tudo bom. Bons. Tá? Andou fazendo bobagem, maldade, vai exatamente. Lá com maldosinho, né? Fecha aí para nós. Outro forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento, olha a inteligência, gente, é que quando criança, aprendem fatos com enorme rapidez, o que demonstra que não estão aprendendo pela primeira vez, e sim os relembrando. Olha lá! Estamos vendo de monte isso, né? Opa! Nossa, quem disse isso? Né? Cícero. Aí. 106 anos antes de Cristo. Olha aí. Vamos citar o exemplo daquela menininha maravilhosa, assim que tem 3, 4 aninhos, sentada ao piano, tocando de olhos vendados, uma música clássica. Quem ensinou isso para ela? Com 3 aninhos de idade. Tocando assim com uma virtuosa assim, impressionante. Apenas com algumas limitações do corpo físico, a mãozinha dela é pequenininha, né? Eu perguntei para minha filha, que estudou piano em conservatório, eu falei, filha, o que você acha? Eu falei, nem eu toco isso, pai. Como que pode, né? Eu falei, pois é, quem ensinou tudo isso nesse nível, nessa qualidade? E não é só ela, né? Tem com guitarra, tem com bateria. Sim. Nossa, tem... Criança que fala vários idiomas. Isso. Logo cedo. É, uma coisa assim que não... Como é que se explica isso? Dom? Não é dom. Desculpa. É conhecimento, né? Sabe que no Espiritismo não existe dom. Porque dom é a coisa que Deus dá. E Deus gosta de todo mundo de forma igual. Sim. Mais para um e menos para outro. Eu gosto demais da Nietzsche, ela vai descer beneficiar ela. Causando lá na Terra, arrasando. Não vai acontecer isso. Tudo que a Nietzsche sabe, que o Otávio sabe, é fruto do seu esforço. É um mérito que Deus é meritório. Você tem o seu mérito. Se essas pessoas têm esse conhecimento, essa inteligência, esse desenvolvimento, é porque nas vidas anteriores elas se dedicaram muito para isso. Então já vem semi-pronta, né? Vamos assim dizer. Tá? E por que estão chegando a isso? Porque precisa melhorar o mundo. Então Deus, na sua infinita bondade, está mandando esses espíritos para dar uma melhorada na Terra, né? Como eu falo brincando com a turma, faz um upgrade, dá uma... Você faz o computador, dá uma melhorada aí que o software não está muito bom, né? Então, olha, simplificando, um exemplo bem basiquinho. A gente está numa região escura. Deus começa a mandar os seres com muito mais luz e mais elevação espiritual. O que acontece com esse planeta? Ele vai ficando mais iluminado. Vai. É a oportunidade para que a gente aprenda com esses seres mais evoluídos e a gente evolua com ele. Misericórdia divina. Está aí. O Pai só dá o melhor para os seus filhos. Então vamos entender que Apocalipse não é o fim de tudo, né? Nada vai acabar e que nós temos alguém no comando. Sim. Quem é que está no comando? É Deus. É Deus. É o filho dele que tem o governador da terra. Que governador. É nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor que nós Jesus amamos Cristo. muito. Nosso irmão. Nosso irmão maior. Exatamente. Nosso professor, nosso tutor. Mestre. Nosso mestre, nosso médico. Ele é tudo. Médico. Né? Tudo. Médico de alma. De homens e de almas. De homens e de almas. Exatamente. Tá bom hoje, né? Tá ótimo. A gente aprendeu agora, o hoje. Que vai acabar? O mundo velho. Vem um mundo novo. Regenerado. Vamos entender. Graças a Deus. E aceitar, né? Exatamente. Aleluia, né? Chega por hoje. Um bom final de tarde para vocês.
uma ótima semana e que Deus abençoe a vida de vocês, meus amigos. Todos nós. E um mundo novo para todos nós, né? Um mundo novo para todos Regenerado. nós. Que assim seja. Que assim seja.